Hoje eu decidi fazer mais um vídeo aqui, aproveitando os rants que eu fiz sobre as fases insossas do Hulk, falando do Jeff Loeb, do Hulk Vermelho ontem, e anteontem eu falei da minissérie Hulk Cinza, também do Jeff Loeb, o Tim Sale. Aqui eu vou trocar ideias com vocês, eu vou falar aqui sobre o que aconteceu quando esse cara, né, esse palhaço doente mental, ele começou a generalizar um bando de Hulks no universo Marvel, né, que foi o Jeff Loeb. O que se sucedeu disso, que inclusive é o tema do vídeo, é algo chamado Família Hulk. Aí vocês estão perguntando do outro lado, mas quem compõe a família Hulk? A família Hulk é formada por quem? Bom, primeiramente, pela ordem cronológica, a família do Hulk, a primeira integrante dessa família do Hulk, foi a Mulher Hulk. A Mulher Hulk, que é a prima do Bruce Banner, a Jennifer Walters, advogada criminal. Mas a Mulher Hulk nos quadrinhos, que na época foi escrito pelo Stan Lee, a edição de origem da Mulher Hulk, roteiro de Stan Lee, arte John Buscema e arte final Chic Stone. Esse quadrinho da Mulher Hulk eu acho muito bom, não só pelo roteiro, que é simples, a forma como Stan Lee cria essa segunda versão do Hulk é muito simples, né? Agora é um Hulk feminino, como também a arte do John Buscema é algo bastante inovador, né? É inovador para a época, né? Foi algo que remete a uma qualidade bastante promissora. E o que eu achei interessante nessa origem da Mulher Hulk, como já disse aqui, a primeira integrante dessa família de Hulks, é que a origem dela é contada de uma forma bastante natural, bastante simples. O Stan Lee ele não força a barra em nenhum momento ali. Inclusive, o Stan Lee decidiu criar a Mulher Hulk para deixar os direitos autorais, né, direitos autorais de criação Stan Lee, para que outros roteiristas não criassem a personagem sem o consentimento dele, porque o nome de Stan Lee, a criação da Mulher Hulk Stan Lee, já estava ali no mural da fama da Marvel, no mural da Marvel, né, da época lá. Bom, a Mulher Hulk, na verdade, aqui a Jennifer Walters, advogada do Bruce Banner. O Bruce Banner vai pedir alguns conselhos da Jennifer Walters, porque ele estava sofrendo muito com a maldição do Hulk, sendo caçado pelos militares. O Bruce Banner se tornou um fugitivo, né? Enfim, aí ele vai pedir alguns conselhos para a prima dele. Ele descobre que a prima está cuidando de um caso criminal ali, está processando alguns bandidos ali, alguns ladrões, né? Enfim, foi uma gangue ali, né, de criminosos. Aí quando o Bruce e a Jennifer Walters estão ali andando, né, dando um passeio, a Jennifer Walters leva o Bruce para dar um passeio, os dois conversarem um pouco. Aí a gente vê que a Jennifer ela é vítima de um atentado desses criminosos que ela estava julgando, né, estava tentando botar na cadeia conforme a lei. Aí um desses caras eles disparam na prima do Bruce Banner. Ela começa a perder muito sangue, aí o Bruce, ele leva a prima, ele hesita se transformar no Hulk, ele não se transforma no Hulk, ele evita se transformar e tenta salvar a prima como o Bruce Banner, mas infelizmente, quando ele vê que a prima está perdendo muito sangue, ele faz uma transfusão de sangue e o sangue irradiado do Bruce, ele é transferido para a sua prima, que inadvertidamente transforma Jennifer Walters na Mulher Hulk quando ela se zanga, enfim. Bom, só que a Mulher Hulk, diferente do Hulk, ela consegue se transformar mesmo numa versão selvagem da Mulher Hulk, mas não tendo aquele problema do Bruce Banner de ser um fugitivo e tudo mais, porque depois disso, o John Byrne, com argumento e arte do mesmo, ele estabeleceu a Mulher Hulk como uma versão que ela se sentiria, vamos dizer assim, se sentiria segura sendo a Mulher Hulk, né? Poderia integrar o Quarteto Fantástico, poderia integrar os Vingadores, ou seja, poderia ser quem ela é, poderia ser sexy, poderia ser aquela mulher exuberante e tudo mais. Ela se sentia segura como a Mulher Hulk, ela não era um monstro, do contrário do Bruce Banner, que infelizmente a maldição acabou com ele, tá bom? Bom, como já disse aqui, a origem da Mulher Hulk é bastante interessante. Aí depois nós temos aqui um outro Hulk, né? E esse Hulk, que também não deixa de ser interessante, é o Scar, o filho do Hulk,
com uma alienígena chamada Caieira, a Fortaleza, que o Hulk ele se relacionou em um planeta alienígena e um arco do Hulk que eu vou comentar mais pra frente. E esse personagem, o Scar, ele tem a caracterização semelhante ao de Conan o Bárbaro. Só que o seguinte, o que estragou esse personagem na época é que quando o Scar foi introduzido no universo Marvel, o Scar deveria ser uma versão do Hulk brutal. Ele deveria, de fato, remeter a um Conan que veio para a Terra causar destruição. Só que, infelizmente, por conta das mudanças editoriais por parte da Marvel, quando o término da primeira e única saga do Hulk, né, quando a primeira e única saga do Hulk acabou de ser publicada pela Marvel, o editorial da Marvel fez algumas mudanças ali e tornou esse personagem, Scar, filho do Hulk, o conceito inicial totalmente banal, cara. Vocês estão vendo na imagem do vídeo aí. Eu vou até deixar as edições que publicaram esses personagens que estão relacionados com a família Hulk. O Scar teve uma abordagem totalmente piegas, como aí, cara. Vocês estão vendo. O Bruce Banner, na época lá, ele não podia se transformar no Hulk, ele estava com aquela missão de guiar o Scar na Terra. Ou seja, o Bruce Banner estava socializando o Scar, cara. Olha essa imagem aí, o Scar tomando sorvete, cara. Com desenhos totalmente piegas do Ariel Olivetti, né? Que ele desenha caricaturas, cara. Não é aquela arte impactante. Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a pensar, pô, já era o Scar. Mas, para minha surpresa, que eu vou comentar aqui mais pra frente, por isso que eu falo, acompanhe esse canal que tem muita coisa que eu vou ressaltar do Hulk aqui. O Scar, um outro escritor deu uma solução bastante promissora para o Scar. Enfim, vou comentar isso mais pra frente. Mas o conceito inicial do filho do Hulk, que deveria ser um Conan ou Bárbaro, que a gente vê a caracterização do Scar, pô, aí no conceito inicial ele é totalmente piegas. Mas, enfim, foi assim que o Scar foi estabelecido inicialmente pela Marvel Comics por conta de uma mudança na parte do editorial. E quando o Scar surge pela primeira vez no desfecho da primeira e única saga do Hulk, pô, a gente pensa ali que o bicho vai chegar ali e vai meter o terror, né, cara? Que a forma como ele surge ali, a gente pensa na hora, pô, esse é o Conan. Esse é o Conan versão Hulk. E quando a gente compara com o arco do Hulk ali, que tirou o Hulk de uma situação difícil, que ele passaria a sofrer nas mãos da Marvel, aquela saga não, né? É um arco de histórias, né? Assim como a Encruzilhada foi um arco de histórias. Pô, aquele arco de histórias ali do Hulk, que retomou o personagem de forma decente, foi um arco que torna o Hulk um gladiador, um Hulk brutal, cara, lutando pela própria vida. E eu pensava que o Scar iria representar o mesmo, mas não foi. E isso teve a culpa da Marvel, e teve também muita culpa ali do Jeff Loeb, embora que não foi o Jeff Loeb que introduziu o Scar para o universo Marvel, mas o Jeff Loeb, com toda a banalização de Hulk vermelhos, o modo como ele socializou os Hulks, socializou todos os personagens, eu acho que ele teve um pouco de culpa ali. Bom, além do Scar, um outro membro, na verdade agora é uma integrante da família Hulk, essa eu até achei interessante. Ela representa a nova e selvagem mulher Hulk, que já não é a Jennifer Walters. É uma personagem chamada Lyra, que também eu achei bem interessante. Eu vou comentar aqui no decorrer desse quadro, né, com várias curiosidades sobre o Hulk, eu achei bem interessante. A Lyra é filha do Hulk, com uma personagem que também é alienígena, chamada Tundra, a guerreira, que apareceu muito nas histórias do Quarteto Fantástico na época. E a Lyra foi concebida, né? Ela se tornou filha do Hulk por causa de um relacionamento amoroso, de um especial que foi publicado nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi publicado, chamado Hulk Raging Thunder. Que eles criaram ali uma continuidade retroativa, onde na época o Hulk se relacionou com essa personagem Tundra, e aí os genes do Hulk, os genes da Tundra, eles meio que se fundiram ali, né? Se juntaram e criaram essa alienígena que é a Lyra, a nova e selvagem mulher Hulk. Enfim, ela teve algumas histórias ali, mas também nada que, né, não foi tão constrangedor de se ver como foi o Scar. Bom, aí temos um outro membro da família do Hulk,
Eu não vou nem falar de Hulk vermelho, Bat, eu já falei no vídeo anterior ali. Aí tivemos aqui, cara, esse aqui realmente, vou falar, cara, esse aqui foi uma criação totalmente nada a ver. Pô, Amadeus Show, que ele se transformou no totalmente sensacional Hulk, ou como o Central HQ chama, isso eu tenho que concordar com o Central ali, ele chama de Hulk Pimpão, Hulk coreano. Bom, e quem criou o Amadeus Show foi também o mesmo escritor que concebeu, né, que criou o conceito inicial de Scar de uma forma totalmente banal, cara. Pô, cara, quando o Amadeus Show é criado, olha, o Amadeus Show como personagem, sem se transformar no Hulk, ele é um personagem até interessante. Embora foi perdendo, né, foi perdendo o atrativo no decorrer dos anos aí da Marvel. Mas inicialmente o Amadeus Show era um personagem bem interessante. O Amadeus Show é uma mente que equivale às mentes brilhantes de Reed Richards e até outras. Ele foi criado dessa forma, uma das mentes brilhantes da Marvel. Só que quando ele se transforma no Hulk, cara, eu vou falar, a Marvel já estava sem ideias do que fazer com a imagem do Hulk ali, cara. Pô, tava totalmente sem ideias mesmo, porque eles transformam o Amadeus Show numa versão do Hulk que tem aqueles trejeitos de MCU. Porque se você pegar o filme lá, Vingadores, A Era de Ultron, o Hulk não usa uma bermuda que se adapta quando o Bruce Banner se transforma, um colante meio tosco ali. Exatamente isso que acontece com esse Hulk Pimpão Amadeus Show. Toda vez que o Amadeus Show se transforma, ele usa uma bermuda que se adapta a ele. Cara, e esse Hulk aqui, velho, esse Hulk aqui foi tão podre que novamente, como já disse no vídeo anterior, novamente o Hulk, Bruce Banner, a Marvel decidiu colocar ele como coadjuvante nas histórias do Amadeus Show, cara. Esse novo e sensacional Hulk, o Hulk Pimpão. Pô, aí cagou na família Hulk, aí cagou. E é o seguinte, eu já tava até esquecendo de ressaltar aqui, embora que esse personagem não está vivo, ele morreu. Mas um outro integrante da família Hulk é o Hiro Kala. E esse Hiro Kala é também filho do Hulk com essa alienígena caeira, Fortaleza, que o Hiro Kala, ele também ele é considerado o meio-irmão do personagem Scar, eu já disse aqui, filho do Hulk. Só que o Hiro Kala, ele se tornou um vilão, que ele conquistou o planeta de Jarela, aí veio na Terra para conquistar a Terra, matou várias pessoas, aí no final ele meio que ele se destrói, né? Ele se destrói e é tido como morto. Até agora esse Hiro Kala é tido como morto. Só ressaltando aqui essa curiosidade. Mas falando aqui do Amadeus Show, antes do vídeo se encerrar, cara, o Amadeus Show, ele foi o pior Hulk que apareceu. O pior. Nossa, esse personagem, ele estragou, cara. Estragou totalmente a imagem do Hulk. E aí ele vai voltar, hein? Vai voltar com o Hulk vermelho. Vai voltar aí com a família Hulk aí, que a Marvel tá prometendo que ela vai publicar na edição comemorativa do legado, né, constrangedor do Hulk, Incredible Hulk 800 lá dos Estados Unidos. Logo tá sendo publicado aí daqui a alguns meses nos Estados Unidos. Mas o Amadeus Show foi o pior, cara. O Amadeus Show foi o pior e é o Amadeus Show que encerra esse vídeo aqui. O Hulk pimpão, o Hulk sem graça, coreano, e tem uma irmãzinha ali, e o Bruce Banner servindo de coadjuvante nas histórias do Amadeus Show. Cara, isso foi terrível de se ver. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu continuo acompanhando esse quadro e que logo eu prometo aqui que eu vou fazer uma maratona. Logo eu volto a sequenciar o quadro do Hulk com a fase do Bruce Jones, que isso aí vai ser uma maratona mesmo. Eu vou falar de todas as edições, mas antes eu vou ressaltar aqui algumas curiosidades. E amanhã pode ser que eu fale dos amores da vida do Hulk, as mulheres na vida de Robert Bruce Banner. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.